Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã, bom dia, que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje nesta quinta-feira. Hoje é feriado nacional, dia da independência do Brasil. E nós estamos também no mês de setembro, como sabemos, mês da Bíblia. E o mês da Bíblia é mais uma oportunidade para que a gente possa refletir, aprofundar mais sobre um determinado livro da Bíblia. E este ano, a proposta para que a gente possa aprofundar é a carta de Paulo aos Efésios, e com o lema, vestir-se de uma nova humanidade, então Efésios capítulo 4, versículo 24. Mas a gente, no primeiro momento, a gente não vai falar propriamente desta carta em si, da carta aos Efésios, mas a gente vai conhecer um pouco a história da Bíblia, pegando lá a origem, conversar um pouco sobre essa história bonita, essa história sagrada, que é a nossa caminhada, que é a caminhada do povo de Deus, que começou muito lá atrás, mas que nós fazemos parte também desta caminhada de fé. Então vamos iniciar o nosso momento, o nosso programa Cristo no Lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então antes da gente conversar um pouco sobre a Bíblia, esse livro que nós amamos tanto, vamos ouvir primeiro a música Santo Livro, com o padre Antônio Zezinho, porque esse cântico vem falando sobre a importância da palavra de Deus, a importância dessa vivência de fé, e a Bíblia é uma vivência de fé. São os autores bíblicos que escreveram a Bíblia, mas os autores bíblicos, quando eles escreveram a Bíblia, o maior autor, o principal autor é Deus, a gente sabe disso. Agora, o modo de falar da vida, quando escreve a Bíblia, o modo é o modo humano. É revelação de Deus ao ser humano, então o ser humano foi compreendendo, a partir das suas capacidades vitais, as suas capacidades cognitivas, claro, sobretudo espiritual. Então o ser humano foi ali escrevendo a Bíblia, a palavra de Deus. Tá, então vamos ouvir essa música, Santo Livro, porque é o livro santo, é o livro que nós amamos, é o livro que quer salvar o nosso corpo, que é importante, mas além de salvar o nosso corpo, salvar, é claro que entre aspas, porque o nosso corpo vai voltar ao pó, mas assim, preservar a nossa vida aqui na Terra, mas sobretudo salvar a nossa alma, levar a nossa alma para a vida eterna, para o céu. Então vamos conversar um pouquinho, ou continuar a nossa conversa desde ontem, essa conversa amigável falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso aí é muito certo na nossa consciência, no nosso coração. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas aí fica a pergunta, quem nos fala na Bíblia é o próprio Deus? Como? Como então que se a Bíblia é a palavra de Deus, mas como que Deus nos fala? Como que a revelação de Deus se dá aí a partir desse livro? Ora, será que Deus tomou a mão de cada autor para escrever que ele quis dizer? Então aí é outra pergunta, né? Será que Deus tomou a mão de cada autor para escrever o que ele quis dizer? Ou que Deus iluminou a mente de alguém que de repente ficou sabendo o que Deus queria comunicar? Então aqui agora é outra pergunta. Ou que Deus iluminou a mente de alguém, a mente de alguém que de repente ficou sabendo o que Deus queria comunicar? Então assim, a partir dessas perguntas, para que a gente possa ir
conhecer melhor a história da Bíblia, essa história sagrada. Já sabemos bastante, mas o que sabemos é muito pouco diante da grandiosidade que é a Bíblia, a sua história. Bem, então, olhando para a Bíblia ela tem a sua história, a história de um povo. Um dia o povo de Deus resolveu relatar a sua história, então deu esse nome, essa história de fé, essa história de caminhada, colocou dentro de uma Bíblia. Tá, então esta história do povo de Deus não é tão diferente da história dos outros povos daquele tempo. Mas a diferença é que esses povos não descobriram o que Israel, porque Israel é o povo de Deus. Tem lá, quando Jacó ele vai lutar com o anjo do Senhor, e quando ele vence logo ali de manhãzinha, então o anjo falou, olha, então porque você me venceu, você agora vai ser chamado Israel. Então aí começa a identidade de um povo chamado povo de Israel, povo de Deus. Então este povo começa a descobrir o que? Ajudado por Deus, esse povo então percebeu o que? Olha, não estamos sós, não estamos sozinhos, Deus caminha conosco, estamos na sua mão. Então essa foi uma descoberta assim, para o povo de Deus, isso foi uma descoberta imensa. Quando o povo descobre, tem a consciência, a fé, nós não caminhamos sozinhos. Deus caminha conosco, Deus está nos protegendo, estamos na mão de Deus. Então essa foi uma grande descoberta de fé, claro, iluminada, que o povo teve na sua vida. Então existe uma relação toda especial entre Deus e o povo. No caso, o povo de Israel, o povo da primeira hora, o povo primitivo. É claro que essa relação se estende hoje também na nossa vida. Então, quando olha para essa história sagrada, a história chamada Bíblia, então há aí o que? Uma revelação. Então, o povo de Deus descobriu, ele fez uma descoberta da revelação, porque a palavra de Deus ela é revelada à nossa vida a partir da fé. Então, a descoberta da revelação ou a desvelação de Deus, então aqui marca na vida do povo de Deus, que agora começa uma nova história, agora começa um tempo de graça, aonde agora o povo tem a consciência, nós temos um povo, nós temos um Deus, o nosso Deus ele é único, o nosso Deus é onipotente, onisciente, o nosso Deus ele é poderoso. Então essa descoberta da revelação, dessa relação profunda entre Deus e seu povo, nós a chamamos então de revelação. Então essa vivência, essa relação profunda entre Deus e o povo, então a gente chama isso de revelação. Não somos nós aqui mesmo, mas aqueles que estudaram a palavra de Deus, aqueles que compreendem, os teólogos e tudo mais, então deram o nome de revelação. Então, claro que o povo não poderia descobrir isto se o próprio Deus não tivesse dado a luz para entender. Então, veja bem, essa compreensão não é uma compreensão que veio, primeiramente, da questão da racionalidade. Não, de forma alguma. A razão é importante, sim, a razão é importante para entender que o convite de Deus, a história sagrada, essa revelação, a razão, ou seja, a inteligência humana, ela ajuda então a compreender essa revelação que veio por meio da fé. É uma relação por meio da fé, é uma relação espiritual. Então aí a gente tem que ter essa consciência, porque se não fosse pela questão da fé, a razão não daria conta de fazer esse processo, de fazer esse caminho. A razão é importante demais da conta, mas a razão só por si mesma não iria conseguir acolher, beber dessa revelação que Deus fez e faz ao ser humano. Então isso aqui é muito importante, porque quando fala da Bíblia é revelação, e a revelação se dá primeiro
o toque primeiro é na fé. É a questão da vivência espiritual, de alma. Tá, então, olhando para essa Bíblia, o nome Bíblia, aí fica então, para que a gente possa compreender melhor, e às vezes até se pergunta, mas de onde vem então o nome Bíblia? Ora, a palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livro. Daí o diminutivo biblion, livrinho, que no plural fica então Bíblia. Claro, colocado aqui entre aspas, para que a gente possa entender bem esse sentido da Bíblia. Ou seja, Bíblia é um conjunto de livros que a gente pode até dar o nome de uma pequena biblioteca. Uma biblioteca que gastou muitos e muitos anos para chegar na forma onde a Bíblia chegou. Tá, então, dessa forma, daí em nossa língua a gente fala a Bíblia. Então, o próprio nome da Bíblia nos diz que ela é o livro por excelência, mas é um livro feito por muitos livros. Aí um conjunto de livros. Então, a divisão da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia, ela tem uma divisão. E qual é, então, a divisão da Bíblia? Bem, a Bíblia está dividida em duas grandes partes. O Antigo Testamento, que se abrevia pela... Já sabemos, só para a gente possa gravar ainda mais, né? Pela abreviação AT, ou Velho Testamento. Quando fala Velho Testamento, alguns preferem falar assim, Primeiro Testamento. Porque quando fala velho, parece que não tem mais serventia, parece que é algo ultrapassado. Então, mas isso não importa. Importa que a gente fala do Velho Testamento, ou pode falar, colocar aí o Primeiro Testamento, mas o fato é que a Bíblia então tem essa primeira divisão, essa primeira parte. E depois a Bíblia tem a outra grande parte, porque tem a primeira grande parte, a outra segunda grande parte, chamada então de Novo Testamento. Ou se quiser também dizer, o Segundo Testamento, com a abreviação de NT. Então, essa parte corresponde às duas grandes etapas da história do povo de Deus. Ou nós podemos dizer assim, que essas duas partes grandes da Bíblia, Primeiro e Segundo Testamento, correspondem a duas grandes etapas do povo de Deus. A aliança, a antiga aliança, a gente sabe que a antiga aliança, ela foi selada com Moisés, mas começa lá no tempo de Abraão, então aí tem a história da antiga aliança, antes de Jesus. E temos a outra etapa, a nova aliança. Então esta nova aliança, ela se dá a partir de Cristo. É a partir de Jesus Cristo que começa essa nova aliança, a aliança agora cristã, a aliança de um povo fundamentada no homem chamado Jesus. Então, olhando para esse sentido, a Bíblia, então, é uma biblioteca. A Bíblia é como uma coleção ou uma biblioteca. Ela contém 73 livros de épocas e estilos diferentes. Então, isso aqui a gente tem que entender bem isso, porque se a gente não compreender bem isso, a gente não faz uma boa leitura da Bíblia. A gente não compreende realmente qual que é a mensagem que a Bíblia quer nos transmitir. Então, isso é importante a gente saber disso. A Bíblia tem os seus estilos, tem as suas épocas, e a gente olhando para os seus estilos, é para que a gente possa compreender melhor. Olha, o que cada livro queria dizer naquele momento, para que a gente possa compreender bem hoje. Então a Bíblia é isso, são 73 livros nela, então de épocas e estilos diferentes. Isso aí a gente tem que ter muita clareza em nosso coração. Então o Antigo Testamento contém 46 livros, então isso é na parte do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento contém 27 livros. Então, ao todo, 73 livros. Então, aí está toda a história do povo de Deus, a história sagrada, a história cristã, dentro desse conjunto de 73 livros.
Tá, então, olhando para essa caminhada nossa de fé, a nossa caminhada cristã, ela se fundamenta nessa história. A nossa história, ela está dentro dessa história chamada povo de Deus. Então, olhando para a Bíblia, essa história tão bonita e sagrada, nós que somos hoje, bebemos dessa história, dessa vivência, então, assim, a gente agradece muito por tantos autores e autoras que decidiram escrever essa palavra para que ela pudesse, então, estar em nosso coração e nossa vida. Então, antes mesmo da Bíblia ganhar o seu escrito lá, como nós sabemos, os materiais que foram usados, papiro, como o pergaminho, como a cerâmica, pedra, couro de ovelha, antes disso tudo, a história da Bíblia começou a ser gravada no coração do ser humano, desde lá do tempo do Abraão, quando Deus chama Abraão. Quando é que o povo começa a escrever realmente? Já foi lá no tempo do rei Salomão. Então é uma história muito longa. Essa história, desde lá do princípio, lá pegando o pai Abraão até o rei Salomão, é uma história quase, mais ou menos, né, datas aproximadas, mais ou menos 900 anos. Então essa história, no primeiro momento, ela foi gravada no coração do ser humano. Como não tinha conhecimento da escrita, não tinha domínio da escrita, então a transmissão da Bíblia era verbal. Os pais falavam para os seus filhos, os avós falavam para os seus netos. Então essa história foi mais ou menos 900 anos contada. É claro que está falando aqui a história lá do princípio. Está falando da história da criação, pegando lá o livro do Gênesis. O livro de Gênesis, pegando lá, falando da história do pai Abraão. Muito bem, então, essa é a história da Bíblia, e na semana que vem a gente vai continuar falando sobre essa história bonita, essa história que sustenta a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã hoje. Muito bem, então vamos agora ao Santo Evangelho desta quinta-feira. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Pedro: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Então, antes da gente comentar um pouco sobre o Evangelho, vamos ouvir mais uma música, Pescador de Homens, com o Frei Gilson, porque justamente é a missão agora que Jesus confia a Pedro. Você vai ser pescador de homens, ou seja, seres humanos, homens e mulheres. Vamos conversar um pouquinho sobre esse Evangelho de hoje. Então, olhando para o Evangelho é Pedro. A gente sabe que Pedro já tinha encontrado Jesus, então já tinha encontrado com Jesus. Mas o episódio da pesca milagrosa marca um novo começo, um novo tipo de relação com o Senhor. Quando o homem vacila nas suas convicções mais firmes, mais profundas, então o homem fica criada aí a ocasião para a conversão. No espaço deixado livre pelo homem, no calor da própria experiência, sempre limitada, então Deus pode agir. Deus pode agir e o seu poder pode manifestar-se. E tudo muda. Na vida de Pedro, tudo mudou. Exclusivamente dentro dele e também pode mudar dentro de nós. A nossa relação com Deus, a nossa relação com Jesus. Na extraordinária pesca, depois de uma noite de trabalho inútil, Pedro reconheceu os seus limites e reconheceu, sobretudo, que o poder divino de Jesus estava ali, agindo naquela pesca. Por isso, se rendeu e se ajoelhou diante de Deus. Ao ver isto, Simão caiu aos pés de Jesus, no versículo 8 de hoje. Então, tendo dado espaço ao Senhor, Jesus invadiu a sua vida e diz para Pedro: olha, Pedro, de hoje em diante serás pescador de homens. Então, versículo 10. E Pedro viveu uma verdadeira conversão. Realizou um pequeno êxodo que encheu de significado as suas ações habituais. Serás pescador de homens. Então Pedro e os companheiros são chamados a partir exatamente da situação de onde se encontravam, da sua experiência de homens do mar, pescadores de peixes, que olharão agora com novos olhos, com olhos iluminados pela fé. A fé agora em quem? Em Jesus Cristo. Então, a noite de trabalho inútil transformou-se no dia da abundância de Deus, em que podem saborear os bens que Deus nos preparou, olhando para a vida deles e a nossa, desde toda a eternidade. Assim também deve ser a nossa vida, ou seja, deve ser para o cristão de hoje. Cada dia há de ser um novo começo a partir da palavra do Senhor, acolhida no coração, num coração disponível, coração aberto. Por isso, não há monotonia, não há repetição, há sempre a novidade da palavra de Deus, que nos oferece uma pequena luz para cada dia, que nos dá força e coragem para recomeçar. Apoiados nela, na palavra de Jesus, nessa luz, o nosso dia será frutuoso, como foi lá para a pesca dos discípulos, pegando a história, sobretudo Pedro. Isso pode ser para todo mundo. Então, os apóstolos, atentos à palavra de Jesus, lançaram as redes e apanharam uma grande quantidade de peixe, como a gente viu no versículo 6. Então, isso também serve muito para a nossa vida de hoje. Então, sim, o bom é que nós possamos viver cada dia esta atitude. E o nosso trabalho será também fecundo pelo poder da palavra de Deus, a palavra de Jesus.
Então é bonito a gente perceber isso, né? Perceber que às vezes quando a gente fica meio desanimado, meio desiludido, às vezes as coisas não acontecem, elas ficam travadas, amarradas, mas Jesus é o nosso companheiro, é o nosso mestre, é o nosso guia. Ele vem então ajudar que a nossa vida também seja uma vida de pescas milagrosas. Então vamos agora neste momento, olhando para, só lembrando as nossas missas, antes da oração do Pai Nosso. Então a missa de hoje, desta quinta-feira, dia 7, dia da independência do Brasil. Então hoje, dia 7, nós não vamos ter a missa, né? Porque hoje é feriado, mas só vamos falar a missa de amanhã. Então amanhã, sexta-feira, dia 8, 19 horas, missa São Paulo. Então, comunidade São Paulo, a missa de amanhã, sexta-feira, dia 8. E 19 horas, missa na Comunidade Paraíso. Então, essas são as missas de amanhã. Então, hoje é feriado também, né? Tá, então, vamos rezar a oração do Pai Nosso, pedindo que Jesus continue abençoando a nossa vida, abençoando a nossa caminhada de fé e abençoando também aí o nosso aprofundamento bíblico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Jesus continue abençoando o dia, abençoando a vida, abençoando aí o feriado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Jesus possa, de modo muito especial, abençoar o nosso Brasil ainda mais. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.